Olá pessoal, tudo bem? É um prazer receber vocês aqui hoje. Nós estamos aqui muito felizes no nosso primeiro podcast e você é convidado a estar conosco. Para você que não me conhece, meu nome é Leonardo Rocha, estou aqui com a minha amiga, ela vai se apresentar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Vieira e é um prazer receber vocês aqui no nosso podcast, que agora também é o podcast de vocês. Sejam bem-vindos. Pessoal, é com grande alegria que a gente começa esse projeto hoje, né? E eu quero que você marque essa data, dia 26 de dezembro, o dia do nosso primeiro podcast, Desbloqueie a Sua Mente. Eu sei que você que está aí, né? Hoje é dia 26 de dezembro. Você fala, poxa, começar um podcast logo após o Natal? Sim, isso mesmo. Nós decidimos começar nessa data justamente porque a gente não quer esperar, né, mais um ano para que as coisas comecem a fluir na nossa vida. Então hoje aqui nós vamos trazer primeiramente para vocês algumas dicas, né, de tudo aquilo que você vai poder aprender conosco aqui nesse podcast, tá bom? Então a Aline vai começar a falar para você um pouco sobre isso. Bom, pessoal, eu sei que muitas vezes na nossa vida nós tentamos agir, tentamos novos resultados, tentamos alcançar metas, alcançar sonhos, porém parece que a gente patina e não sai do lugar. Não é, Léo? Sim, com certeza, amiga. É muito desafiador, né? Eu sei bem disso, até mesmo porque eu vivi isso durante muitos anos da minha vida. Eu sei que quando vai chegando o final do ano, né? Quantas vezes eu vivi isso, né? De você olhar para trás e falar, não, tantos projetos, tantos sonhos, tantas coisas que eu ansiei por esse ano e infelizmente eu não consegui o resultado. E o objetivo, né, também desse podcast é justamente que as pessoas elas possam ter ferramentas comprovadas para que elas possam entender que muitas vezes não é apenas preguiça, muitas vezes não é apenas incompetência, mas porque existe às vezes alguns bloqueios, né, que nos impedem de viver o extraordinário. Bom, Léo, exatamente. Eu lembro inclusive da minha vida, anos atrás, quando chegava no fim de ano e era a pior época para mim, porque eu me sentia extremamente frustrada. Eu conseguia resultados em algumas áreas da minha vida, porém em outros eu era extremamente fracassada. E hoje, Léo, a gente vai falar bastante sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Na verdade, inteligência emocional está dentro de desenvolvimento pessoal, é uma das ferramentas tão poderosas de desenvolvimento pessoal. E eu queria perguntar para você, que eu sei que tem uma história fantástica, como que a inteligência emocional fez toda a diferença na sua vida? Como foi o seu caminho, o início aí? Vamos começar pelo início? Eu sei que a gente tem que começar pelo início. Então vamos começar pelo início. Me fala e fala para as pessoas que estão assistindo. Eu sei, gente, que geralmente os inícios do podcast você já quer saber assim, meu Deus, o que isso vai mudar a minha vida? O que vai mudar a sua vida? Nós vamos trazer para vocês ferramentas comprovadas com base na ciência, porém nós vamos usar o nosso próprio exemplo em vários momentos, porque a gente também tem prática. A vida aqui, você pode estar olhando assim, gente bonitinha, arrumadinha, mas nós já rodamos um chão, né, Léo? Sim. E é esse chão, essa estrada que nós passamos, um pouco esburacada, que a gente vai falar para vocês como que nós saímos de fracasso para chegar na alegria, para chegar na realização, para chegar na certeza que hoje nós estamos aqui fazendo e cumprindo aquilo que nós nascemos para fazer o nosso melhor, impactar na vida das pessoas. Então, meu amigo, fica à vontade. Então, amiga, para resumir, né, tentar resumir um pouco da história, né, mas sem tirar também a importância, porque no início eu nem falei, né, a gente acaba ficando nervoso. A gente até brincava aqui antes de começar o podcast que a gente estava vencendo mais um desafio. Claro. Porque há menos de 2 anos, Sim. Eu lembro da gente conversando, falando sobre live, falar sobre história, e a gente falava justamente de quanta dificuldade a gente tinha de se expor, de gravar um vídeo, de falar da nossa pessoa. Por quê? Porque a gente não gostava de quem a gente era. E eu, Aline, para você entender um pouco melhor, e o público está nos ouvindo, né? Eu sou filho, né, de mãe solteira, né? Minha mãe teve 5 filhos. Eu sou o segundo filho dessa mãe solteira. E a gente cresceu assim, com muitos desafios, muitas dificuldades, sabe? Mas apesar de todas essas dificuldades, Aline, eu sempre fui aquele cara sonhador. Sonhador ao ponto das pessoas até debocharem, né? Não sei se você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, já viveu isso. Mas eu era aquele cara que as pessoas sempre
debochava, porque eu sonhava muito, e eu sempre vivia aquela vida, né, do agora vai, e na hora que a gente achava que a coisa ia começar a caminhar, a coisa não ia bem. Então eu, aos 11 anos, né, eu comecei já a trabalhava na Feira dos Produtores aqui em Belo Horizonte, para quem conhece, carregava compra, né, trabalhei depois, meu primeiro emprego aos 16 anos ali como office boy, trabalhei bastante, e aos 18 anos, amiga, ainda nesse intuito de mudar de vida, eu cheguei ao ponto de ir para fora do país. Eu fui para Espanha, né, larguei minha família aqui, fui morar lá em Valladolid, na Espanha, e foram, assim, anos bastante desafiadores, sabe, de muita dificuldade, de distância. Uma criança, né, eu tinha 18 anos, e tudo isso em busca de um sonho, de um objetivo. Fiquei ali durante 3 anos, depois retornei para o Brasil, tentando empreender, e eu fui aquele cara que sempre fracassava bastante. Muito esforçado, muito dedicado, mas apesar de tudo isso, amiga, eu não tinha resultado. Então conheci minha esposa, uma linda história, outro episódio eu vou contar para vocês, né? Uma história linda. Vim ver minha mãe, acabei a conhecendo, apaixonamos, nos casamos, e apesar de querer muito, eu não tinha resultado. Então, amiga, a inteligência emocional, ela foi entrar na minha vida aos 30 anos. Hoje eu tenho 36 anos, mas aos 30 anos foi o meu primeiro contato, assim, com a inteligência emocional. Eu vivi um dos piores momentos da minha vida, sabe, assim, quebrado, frustrado. Eu lembro que eu não falava isso, mas internamente eu tinha um desejo, às vezes, enorme de até mesmo morrer. E quando eu falo disso, né, eu acho tão interessante, porque às vezes a pessoa fala, isso é falta de Deus no coração. Não, não é falta de Deus. Eu sou pastor. E nesse tempo eu já conheci o Senhor, já conheci o Evangelho, já caminhava, já fazia missões, mas apesar de tudo isso, havia um vazio no meu coração. Havia ainda dentro de mim, às vezes, respostas que eu não sabia encontrar. Não porque faltava conhecimento na Bíblia, na igreja, mas por falta de conhecimento meu mesmo. Sim. Então, aos 30 anos, amigo, tive minha primeira experiência ali com a inteligência emocional, foi através de um amigo que me falou sobre o Paulo Vieira, que é, né, um dos maiores coaches do Brasil e Sim, especialista, né, na área de inteligência emocional. E eu, na época, não tinha nem condição de fazer curso dele, apesar de ele ter vários cursos, mas eu vi um vídeo no YouTube. No YouTube. Olha, gente, ele viu um vídeo no YouTube que mudou a vida dele, tá? Ele vai contar sobre esse vídeo. E hoje vocês estão tendo a oportunidade de assistir esse episódio. Quem sabe não é esse episódio que vai te dar aquele clique, aquele start que também pode mudar a sua vida. Aquela pergunta, talvez, que se você responder aí na sua mente, você vai falar, nossa, por que eu nunca pensei nisso antes? Então, Léo, conta pra nós o que tinha nesse vídeo do Paulo Vieira. Inclusive, tá convidado, viu, Paulo, para participar do nosso podcast. Você é importante para minha vida e para a vida do Léo também. Então, tá convidado aqui para todo mundo. Passem esse convite, por favor, para o Paulo. Sim. E me fala o que tinha nesse vídeo que mudou sua vida. Então, amiga, Na verdade, não que mudou sua vida, mas que deu start para poder mudar a sua vida, né? Que foi o ponto de inflexão. Sim, sim. Então, amiga, esse vídeo na verdade era o vídeo Poder da Ação, que é um livro, né? Hoje, olha pra você ver, hoje sou até palestrante desse curso, né? Do Poder da Ação. Porém, eu lembro que eu vi esse vídeo, e nesse vídeo, amiga, o Paulo Vieira, ele disse algo que mexeu profundamente comigo. Ele dizia o seguinte: você não é o que você pensa que você é, você não é o que você acha que você não é o que as pessoas pensam que você é seus resultados. Então, eu aos 30 anos, amiga, apesar de correr muito, trabalhar muito, eu às vezes achava que eu era uma coisa que eu não era. No fundo ainda existia orgulho, existia arrogância. Eu era uma pessoa que não gostava de pedir ajuda a ninguém. Eu era uma pessoa que achava que sabia tudo. Sim. Pelas dores, pelos sofrimentos. E depois, né, com o tempo, eu fui até entender que esse bloqueio estava totalmente ligado, né, aos sofrimentos do decorrer da vida. Então, muitas vezes, nós vivemos isso também, né? A gente vai sofrendo, passando por experiências traumáticas, e a gente, às vezes, cria um bloqueio, uma barreira, e essa barreira tão perigosa para nós é chamada de orgulho. Então, eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. E nesse vídeo, quando eu vi isso, eu falei, cara, eu não sou tão bom como eu penso que eu sou. E se eu não sou tão bom como eu penso que eu sou, eu preciso tomar alguma atitude para poder virar essa chave. É engraçado, né, Léo? Antes de vir pra cá, eu tava escutando justamente um podcast do Paulo Vieira, o primeiro dele, do PVCast, junto com o Roberto, que eu nunca sei falar. Kiyosaki.
não sei falar o sobrenome dele, depois eu deixo aí nos comentários para vocês o sobrenome, mas ele falou que o ponto dele de inflexão, esse ponto de virada da vida, foi justamente com o livro desse autor, que ele estava tão quebrado na vida, mas tão quebrado na vida, que como você que não tinha condição de comprar um curso ou comprar um livro, ele foi para onde ali uma livraria, exatamente. Eu ia falar onde vende livro, uma livraria, e ele ficou folheando os livros e a pessoa lá o vendedor falou: olha, você não pode ficar folheando livros aqui. Ele tá assim, não, só mais um pouquinho. Ele foi, voltou. Ele falou que leu mais de 20 páginas sem comprar o livro naquele dia, porque ele não tinha dinheiro para comprar o livro. E depois ele sai e consegue dinheiro, volta e compra aquele livro do Roberto, que eu esqueci o sobrenome, mas depois eu vou lembrar o sobrenome dele. E aí aquele livro mudou a história dele, e era um livro que falava justamente sobre a responsabilidade que nós temos sobre os nossos resultados. E é engraçado você contando essa história, que você também estava quebrado, você também estava na pior, não tinha dinheiro nem para comprar um livro ou para comprar um curso, mas foi um vídeo de alguém que teve uma virada na vida também, por causa da inteligência emocional, que fez você também virar a sua vida. Muito legal. Sim, amiga, não, com certeza. Então, assim, eu sei que muitas pessoas que talvez estão nos vendo, né, às vezes a pessoa descarta, né, um conteúdo, um podcast, um amigo, amiga, você está um passo, né, uma decisão de mudar a sua vida. Então eu lembro que naquele dia, quando eu vi, doeu, porque normalmente, né, quando a gente é confrontado com a verdade, ela dói. E eu tive de enfrentar a minha realidade. Eu estava com 30 anos, casado, quebrado, devendo pessoas, sabe, devendo, não tinha um emprego formal na época, eu era, né, aquela ideia de empreender, sempre quis empreender, sempre quis ter meu negócio, mas não era o meu momento, amiga, naquele momento eu estava quebrado. E talvez... Quebrado não só financeiramente, né? Sim. Quebrado em todos os sentidos, quebrado emocionalmente, psicologicamente. Sim, como talvez alguém que esteja nos assistindo aí também esteja vivendo isso. Às vezes você está quebrado, às vezes está passando uma dificuldade financeira terrível, está com um casamento arrasado, está com um casamento, né, destruído, a saúde destruída, e às vezes a gente fala, eu vou empreender, eu vou fazer... Não, amigo, tem hora que a gente tem que parar, sabe? Isso. Tem que encarar o nosso Jordão ali, enfrentar que a gente tá... Acho que é o primeiro passo, né, amiga? Na verdade, esse é o primeiro passo. Aquela tomada de consciência que dói. E eu lembro, amiga, que nessa época, eu, apesar de já ter morado fora do país, apesar de falar outro idioma, de já ter trabalhado em multinacional, né? Eu trabalhei em uma mineradora, e cheio de certezas, eu lembro que eu falei, cara, eu preciso enfrentar minha realidade. E eu lembro que nessa época eu procurei um amigo, e ele era porteiro num prédio, e eu pedi ele para arrumar para mim uma vaga. Ele falou, sério, tal, você trabalha de porteiro? E eu falei, vou, cara, é o que eu preciso, é o meu momento. E eu lembro, e eu não tenho vergonha de falar isso, tá, gente, que o primeiro dia que eu fui trabalhar ali no prédio, eu fui no ônibus com a minha esposa e eu lembro de eu chorando, porque eu me sentia envergonhado, que eu me sentia, né, diminuído, me sentia inferior. Não que o emprego de porteiro seja algo inferior, mas é porque eu tinha uma expectativa, eu sonhava muito grande. Mas até pelo o próprio orgulho, né? Sim, orgulho. Então, você estava sendo confrontado com a situação que você tinha chegado, que você precisava ter qualquer emprego. A verdade era essa. Se aparecesse outro trabalho, mas que te desse ali uma renda, você precisava pegar, porque você não tinha muita escolha também. Não tinha muita escolha. Então, amiga, eu lembro que aquele momento foi um momento de dor, mas eu também entendi o seguinte, que nesses momentos, sabe, de dificuldade, nesses momentos de lutas que todos nós estamos sujeitos a enfrentar na nossa vida, é nesse exato momento que a gente tem que mostrar quem a gente é. E naquele momento ali, acredito também pela misericórdia de Deus, né? Eu falei, cara, eu vou fazer o que precisa ser feito. Então eu abracei minha realidade. Então não foi uma apenas... Tem pessoas que falam assim, ah, não, mas eu não vou me rebaixar. Não, nesses momentos, quem tá quebrado, quem precisa abraçar a sua realidade. Eu lembro que aquilo ali foi algo crucial na minha vida. Então eu lembro que eu abracei minha realidade, que era aquela portaria, com amor, com afinco. Muitos, talvez, que já até vão ver esse podcast, já me conhecem ali. Eu sempre dei o meu melhor, trabalhava ali, assim, com muito afinco. E uma coisa que eu fiz, amiga, eu naquele tempo que eu trabalhava ali na portaria, uma frase que eu lembro que batia sempre na minha cabeça, e eu deixo ela aqui para você também que está nos ouvindo, é que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Sim.
E eu lembro que eu comecei a entender, amiga, que se eu tivesse pronto, que se eu me preparasse, as portas iam se abrir para minha vida. E o que que eu fiz, amiga? Eu comecei uma imersão, sabe? De vídeos. Peraí, deixa eu só segurar aqui um pouquinho, Léo, antes de você caminhar. Queria Sim, falar sobre essa primeira parte que o Léo comentou sobre esse ponto de inflexão da vida dele. A primeira chave, a gente gosta de usar esse termo chave, que é para desbloquear. Pensa aí num cadeado e a sua mente sendo desbloqueada, inclusive a nossa arte aqui da ideia central do programa fala sobre isso, os cadeados ali. E agora a gente vai entregar uma chave para você desbloquear o primeiro cadeado aí na sua mente. Consciência. O Léo tomou consciência do estado que ele estava, da situação que ele estava, que não era boa, e ele viu que não adiantava ele tentar empreender naquele momento, que ele estava destroçado de todas as maneiras, ele precisava encarar a realidade dos fatos. Então, o primeiro passo para a gente ter um caminho de sucesso, para a gente conseguir vencer no ano de 2023, em qualquer ano da nossa vida, na verdade, se a gente quiser vencer, eu vou começar minha caminhada de vitória hoje. O que é que eu preciso fazer, Aline? Você precisa ter consciência de que estado que você está, de onde você está. Não adianta a gente querer chegar lá em São Paulo se eu não sei qual que é o meu ponto de partida. Meu ponto de partida é Minas Gerais. Isso vai determinar que energia que eu tenho que colocar, qual a estrada que eu vou ter que percorrer, se eu vou demorar, se eu não vou demorar tanto. Então, o primeiro ponto que ele tomou foi consciência de onde onde ele estava, para depois onde que eu quero chegar, e por aí a gente vai sim, continuar caminhando. E um outro ponto também que eu queria falar, comentar dentro da fala do Léo, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Esse é um versículo que está na Bíblia. sim. E, pessoal, eu e o Léo, nós somos cristãos. Então, se você às vezes escutar, a gente chamar um de irmão, de irmã, não se preocupe, tá dentro da nossa identidade aqui Sim, de cristãos. Então, dentro da Bíblia, que eu falo que é o maior manual de vida que nós podemos ter, manual de como a gente viver, fala esse versículo: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Então, ele foi fiel como porteiro, foi o melhor porteiro daquele prédio, o melhor porteiro da Savassi, mas era sendo um excelente porteiro que outros voos estavam sendo preparados para ele. Se ele não fosse fiel como porteiro, ele não seria fiel também em mais nada da vida dele. Concorda, Léo? nossa, amiga, total, né? Concordo demais. E é uma chave, né, gente? Até para essa virada aí de ano, a gente começou aqui falando sobre isso, né? É que muitas pessoas estão aí, ano que vem minha vida vai ser diferente, 2023 vai ser diferente. Só que a notícia triste que a gente tem para trazer para você, gente, é que no ano de 2023 para 2022 nada vai mudar. Serão 365 dias, serão 4 ou 5 semanas por mês, a semana vai continuar começando no domingo e terminando no sábado. E se existe alguma coisa que pode mudar, né, nesse ano de 2023, é quem? É você. E eu lembro que naquele momento de dor, naquele momento de dificuldade, eu tomei essa decisão, amiga, de fazer não o que eu queria fazer, mas o que era preciso fazer. Então, às vezes eu vejo muito essa pergunta, né? Por que que no final do ano as pessoas elas fazem tantos projetos e não conseguem concluir esses projetos, gerando frustração, gerando dor? É porque às vezes fica contando apenas com a força da vontade, né? Com a famosa força da vontade. O que que é força da vontade, gente? O próprio nome já diz, força De da vontade. vontade. Só que a vontade, ela vai e vem. A vontade, amiga, é algo passageiro. Então, por Sim. exemplo, hoje a gente está olhando, não, a partir de janeiro, 1º de janeiro, eu vou fazer começar isso, vou aquilo. fazer academia, vou treinar. Não, amigo. Se você ficar contando apenas com essa força da vontade, você não vai conseguir concluir. Você tem que verdade. entrar esse ano de 2023 não focado em apenas fazer, né, usar sua força de vontade, mas você tem que entrar esse ano de 2023 decidido a fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, quando a gente está aqui hoje gravando esse conteúdo para você, é desafiador. A gente chegou aqui com medo, chegou, né, com a perna bamba, pedimos água, pedimos um café, para quê? Para poder descontrair, mas ao mesmo tempo a gente está aqui porque a gente sabe o que precisa ser feito.
A gente, através desse trabalho, desse podcast, pessoal, a gente quer trazer conteúdos para vocês que vão mudar a sua vida. Nós vamos falar sobre inteligência emocional, nós vamos falar de finanças, nós vamos falar de carreira, nós vamos falar de família, vamos falar de espiritualidade. Então, assim, é muito conteúdo que a gente tem uma missão, um propósito, né, amiga? Então, se a gente permitir que os nossos medos nos paralisem, a gente nunca vai conseguir cumprir a nossa missão nessa terra. Então você que está nos assistindo hoje, você precisa virar essa chave para desbloquear a sua mente. Decida fazer aquilo que precisa ser feito e não apenas usar a sua força de vontade, porque a vontade, ela vem e passa. Exatamente. Bom, Léo, e você estava falando sobre o segundo passo, depois que você encarou os fatos. Olha, eu tô quebrado, minha vida tá mais ou menos enrolada. Se eu não tomar um preceito agora, como diz minha mãe, tomar um preceito, é uma coisa bem da roça, gente, eu sou do interior, então tomar um preceito, nada vai mudar, ou eu vou de mal a pior, porque um abismo chama outro abismo também. Então, depois que você chegou lá na portaria, foi trabalhar com afinco, você venceu o primeiro ponto, que foi, criou consciência. E qual foi o segundo passo, Léo? Então, amigo, o segundo passo, eu vejo que foi assim, né, 0 zona de conforto. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar ali na portaria, eu sou um cara, né, que gosta de falar, que gosta de comunicar, que gosta de estar com gente. Ali na portaria, eu lembro que eu trabalhava 12/36, amigo. Então era desafiador ficar ali naquele lugarzinho. Confinado, né, 12 horas e tudo. Só que eu falei, cara, eu preciso sair da zona de conforto. Então o que eu fazia? Eu passei a usar aquele momento que eu estava ali, amiga, como uma forma de eu me preparar para aquilo que eu queria. Então muitas vezes, por que tem pessoas, amigo, que não conseguem viver uma vida extraordinária? Porque elas sonham com coisas extraordinárias, mas a entrega delas é medíocre. O próprio Paulo Vieira, vou citar ele de novo, ele diz algo interessante, que uma das maiores infantilidades que existem é você querer resultados extraordinários com entregas medíocres. Então eu lembro que eu falava, cara, eu quero ser empresário, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero ser uma referência, eu quero impactar a minha geração, eu quero ser um baita cristão, quero ser um bom marido, quero ser um bom pai no dia que eu tiver um filho. Hoje eu tenho a minha princesa lá, que já está com 5 anos, e eu queria tantas coisas, mas o que eu estava entregando para isso? E eu lembro, amiga, que eu decidi entregar. Então eu falei assim, tudo aquilo que eu não tenho é por aquilo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. E o que eu fiz, amiga? Eu entrei numa imersão, né, de começar a ver. Na época, gente, eu não tinha condição, vou ser bem honesto, eu não tinha condição de comprar os livros que eu precisava comprar, de fazer os cursos que eu precisava fazer, mas o que eu fazia? Eu ia pra internet, eu ia pro YouTube, sugava e via, e pegava um PDF, e pegava um livro emprestado, e me inspirava em pessoas de sucesso. Então eu comecei, amiga, a abandonar a zona de conforto e fazer aquilo que tinha de ser feito. E eu vejo 2 chaves nisso que você falou, Léo, e eu vou falar pro pessoal, traduzido tudo que você falou, para mim, muito claro. Primeiro, realmente sair da zona de conforto, a zona que você estava, que você poderia permanecer nela, mas nada mudaria na sua vida. E o segundo ponto, autorresponsabilidade. Gente, vocês perceberam aqui que o Léo falou que ele não tinha dinheiro para pagar um curso, ele não tinha dinheiro para comprar um livro. Livro deve ser, o livro, R$30 a gente compra um livro, R$20 a gente compra um livro. Se bobear, você pegar uma promoção, você compra um livro de R$10. Ele não tinha isso. Às vezes a pessoa tá olhando, nossa, mas um livro. Gente, é um livro. Dependendo da situação, eu já tive um momento na minha vida que eu não tinha R$2 para pagar o ônibus. Assim, de verdade, não tinha R$2. Podia sacudir a casa toda, procurar lá nos bolsos esquecidos, moedinha, não achava R$2. E você, nesse momento nesse momento especial da sua vida, você também não tinha condições financeiras para comprar um método, para comprar um curso, mas isso não impediu você de avançar, porque você assumiu a responsabilidade sobre os seus resultados. Olha, a vida é minha, o que eu tenho, o que eu tô colhendo é o que eu plantei. Ou o que eu não plantei também, que a gente não colhe, né? Sim. Mas pela omissão também a gente tem resultado. Sim. Mas 2 chaves, eu acredito que muito poderosas. Primeiro, sair da zona de conforto. E segundo, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, gente, eu vou olhar até para você, dentro dos seus olhos. Autorresponsabilidade é a certeza absoluta que você é o único responsável pela vida que você tem levado. Aí você fala assim, nossa, Aline, você falou que no início que você e o Léo são cristãos e Deus nessa história. Bom, tem uma frase que eu gosto muito, o Léo sabe dela,
que é que Deus tem o controle das tempestades, dos ventos, mas quem controla o barquinho, que põe a vela, que direciona lá o leme do barco, é você. Então é você que se prepara para a tempestade, para o vento A, para o vento B. Não é Deus. Deus, ele vai dar uma condição, ele é extraordinário, mas não é ele. Ele nos deu o livre-arbítrio, então não é ele que direciona a sua vida. Você é responsável pela vida que você tem levado. Então, quando você olha para o seu casamento está em vias de acabar, eu lamento te informar, mas a responsabilidade é sua. Você que está aí com a sua carreira, chega segunda-feira, segunda não, na verdade no domingo. Domingo você já começa naquela tensão pré-segunda-feira. Já está destruído, desanimado, meu Deus, segunda-feira, amanhã, já começa naquela depressão no domingo à noite. Queria dizer para você que esse insucesso na sua carreira é responsabilidade de quem? É do chefe? É da empresa? É do governo? Não, a responsabilidade é sua. Então, quando o Léo assumiu o controle da vida dele e a responsabilidade sobre os resultados dele, as coisas começaram a mudar. Aí continua contando a história. Exatamente, amiga. Você tocou num ponto, eu já havia me esquecendo, mas você me recobrou a memória. A autorresponsabilidade, amiga, foi algo crucial para minha vida. Porque eu lembro que quando eu descobri esse conceito, né, que eu aprendi também naquela época, eu entendi que eu era o fruto das minhas escolhas. Que não era meu pai, não era minha mãe, não era o governo, não era o presidente, era eu. E eu vi que eu estava correndo resultados terríveis, amiga. Eu lembro que minha saúde estava muito debilitada, minha vida financeira, devendo os outros, vivendo uma espiritualidade, às vezes até ali no caso das pessoas olharem, terem dó, né, de querer ajudar. E às vezes a pessoa fala, mas isso é bom. Não, gente, não é bom não. A Bíblia nos diz, né, que o Senhor nos chamou para que a gente tenha uma vida e uma vida em abundância. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas o irmão está vivendo a espiritualidade e tal. Não, amigo, mas se você está vivendo a vida espiritual, mas você está mal consigo mesmo, está mal com sua esposa, está mal com a sua vida financeira, está devendo às pessoas, como é que isso pode estar dando algum testemunho? Então, aquele dia foi uma chave poderosa, que ao mesmo tempo que eu vi que eu era o responsável, né, amiga, pela vida que eu estava tendo, os resultados que eu estava tendo, eu entendi também que se eu mudasse, você podia mudar qualquer resultado. Eu podia mudar qualquer resultado. Uhum. Então o que acontece? Eu lembro que eu trabalhava aí naquele prédio e graças a Deus o povo era muito amoroso comigo, a maioria me chamava pelo nome mesmo, Leonardo, mas eu lembro que às vezes um entregador me chamava de porteiro, eu ficava incomodado. Por quê? Porque apesar de eu estar trabalhando de porteiro, eu não me via como um porteiro. Eu me via como alguém que tinha um processo, que estava vivendo um processo, estava vivendo um momento, mas que eu tinha algo muito maior para viver. E, por exemplo, hoje mesmo, gente, eu não falei no início, né? Deveria falar, mas não falei. Eu sou consultor financeiro, eu trabalho com finanças. Olha pra vocês verem como que a vida é extraordinária. Um cara que tinha sérios problemas financeiros, talvez você tá me ouvindo aí pensando, não, mas eu não tenho dinheiro. Amigo, eu também, então eu também não tinha. E hoje eu trabalho ajudando pessoas a se desenvolverem financeiramente. Na verdade, na escala do início, geralmente o início começa com o 0,1, ele estava com menos. Sim. Sabe, aquele menos, que ele devia tanto que ele estava menos 100, né, Sim, Léo? amiga, devendo pessoas físicas, devendo não só banco, mas devendo pessoa física, amigos. Então, assim, gente, eu não tenho vergonha de falar, eu lembro que eu devia um amigo que estava com um câncer. E Deus foi tão generoso comigo que eu consegui, na época, pagar ele antes dele chegar ao óbito. Mas assim, então eu lembro dessa situação, eu lembro de como era desafiador para mim tudo isso. E no dia que eu entendi que eu podia mudar, amiga, que virou uma chave poderosa. E o que aconteceu? Eu comecei a estudar inteligência emocional, comecei a estudar finanças, e um dos sonhos que eu tinha era fazer na época o método CIS, que é um dos treinamentos que, né, do próprio Paulo Vieira. E eu, na época, não tinha condição nenhuma para aquilo. E eu não vou mentir para você, gente, não foi da noite pro dia, foi uma jornada, né? Eu acho que no nosso país, às vezes as pessoas, elas até começam, às vezes, as coisas e param no meio do caminho, porque elas falam assim, dá muito trabalho. Né, amigo? Quantas vezes a gente ouve isso? Dá trabalho ter sucesso, sim. Dá trabalho ser bem sucedido, dá trabalho ter uma vida extraordinária, dá trabalho manter um casamento. E eu não vou mentir para vocês, gente, dá muito trabalho. Dá trabalho ter sucesso, dá trabalho ter uma família extraordinária, dá trabalho ter uma vida espiritual saudável, ter um casamento saudável, mas dá muito mais trabalho ter uma vida destruída. Dá muito mais trabalho ser pobre e depender sempre da bondade, da misericórdia do outro.
Então, no dia que eu entendi isso, amigo, uma chave poderosa mudou na minha vida. E eu lembro que eu ali, apesar de estar, gente, e é por isso que eu falo que nós estamos trabalhando tanto essa questão da sua mentalidade. Naquele momento, eu ainda continuei como porteiro aí naquele prédio, mas na minha mente eu já me enxergava lá na frente. Como empresário. Como empresário. Eu me enxergava como alguém que ia impactar vidas. Não sabia como ainda, não sabia todos os caminhos. Talvez você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, você pensa assim, poxa, eu tô achando maravilhoso, mas eu não sei o que fazer. Bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo ao seu mundo, né, amiga? Sim. Muitas vezes a gente não sabe, gente, mas esse é o lindo da jornada. Muitas vezes você vai aprender o que fazer no meio da jornada, mas a gente tem que começar a caminhar. Exatamente. E é engraçado o Léo falar, engraçado não, bom ele falar dessa palavra jornada. Eu e Léo, nós temos um curso presencial que se chama Jornada da Inteligência Emocional e também uma mentoria que se chama a Mentoria da Jornada, que é online. A gente atendeu pessoas do Brasil e do mundo todo também, né, Léo? Sim. É daqui para o mundo, que nos deixou muito felizes. E quando nós começamos o nosso curso, a jornada, nós falamos justamente isso com as pessoas. Olha, é uma jornada. Porque às vezes também as pessoas olham para quem está falando de inteligência emocional, para quem está falando de desenvolvimento pessoal, para quem está falando de sucesso na carreira, sucesso nas finanças, e falam, nossa, a vida dela deve ser perfeita, a vida dele é perfeita. Não, nós não temos uma vida perfeita. Eu não acredito que exista uma vida perfeita nessa terra. Inclusive, é muito bom a gente falar isso, porque às vezes as pessoas, elas ficam nesse ideal da vida perfeita, que nunca vai acontecer nenhum problema. E aí, quando acontece um problema, elas não conseguem nem lidar com essa situação. Então, eu queria dizer para vocês, não existe uma vida perfeita, mas existe uma vida extraordinária. Existe uma vida plena, existe uma vida abundante. Aline, existe casamento perfeito? Não existe casamento perfeito, mas existe casamento com amor, com afeto, com carinho, com respeito, com uma família bem estruturada. Isso existe. Isso eu vivo com o meu casamento, com os meus filhos. Isso o Léo vive com a família dele, com a esposa dele, com a Bia. Então, assim, é muito importante a gente dizer que não existe uma vida perfeita, mas existe uma vida extraordinária esperando por você, e você talvez está a um passo de começar essa jornada. É uma jornada, não é que vai ser da noite pro dia. O Léo não foi da noite pro dia, ele já começou a falar com a gente, ele ficou mais de 2 anos, Léo? Não, amiga, mas na verdade, gente, para mim conseguir, eu lembro, começar a fazer, né, o primeiro curso que eu consegui fazer do Paulo Vieira, demorou quase 3 anos. 3 anos pra você juntar dinheiro. Pagar as minhas dívidas, o primeiro passo foi pagar as minhas dívidas, depois começar a me organizar financeiramente para ter uma certa reserva ali de segurança e poder, né, umas férias, que tinha que ser umas férias também, porque Você o curso eu trabalhava, para poder fazer esse curso que coincidiu, foi em 2019, amiga. Aqui em Belo Horizonte teve esse curso em setembro, né? É aquelas coisas assim, né? Justamente nas minhas férias, esse curso esteve aqui e foi onde eu fiz ali a primeira vez o curso e a partir daí, amiga, eu comecei a ter resultados extraordinários. É só para o pessoal entender método CIS. Pessoal, o método CIS é um curso do Paulo Vieira e o método CIS é Coach Integral Sistêmico. O Léo, ele juntou 3 anos para fazer esse primeiro curso, mas hoje ele é Master Coach Integral Sistêmico. Sim. Então, assim, uma pessoa que demorou 3 anos para juntar para fazer um curso de 3 dias, depois ele fez, a vida dele obviamente mudou, né, com toda a jornada, com todo o autoconhecimento, com toda a disciplina, com tudo que ele vai falar aqui pra gente, mas hoje ele já é um Master Coach. Então olha para vocês verem como que a vida também em pouco tempo, não é? Sim. Também que demorou décadas. Na verdade, amiga, isso é bom você falar porque é algo interessante. As pessoas, elas não entendem, gente. O início, geralmente, ele é o mais desafiador. Não vou nem falar que é mais difícil. O início ele é mais desafiador. Então, tudo quando você começa, por exemplo, você começa a correr ou fazer uma caminhada. Se você não tá fazendo nada, você começa uma caminhada, vai doer as pernas, vai doer o pé, mas à medida que você vai caminhando, que uns dias você corre 3 km e correr 3 km para correr 4 fica mais fácil, de 4 para 5 mais fácil ainda, e assim vai seguindo, vai virando um efeito bola de neve
para a nossa vida. Assim como acontece nas coisas ruins, né, que um abismo chama outro abismo, né, a pessoa que está suja acaba se sujando mais, na vida, nas coisas boas é a mesma coisa. Então no início é bem desafiador. O difícil, pessoal, eu não sou uma pessoa melhor nessas leis de física, de química, mas é a famosa lei da inércia, né? Sim. Para você colocar um corpo em movimento, é lei da física, tá, Sim. gente? Eu sei que é lei da física. Para você colocar um corpo em movimento, ele requer uma maior força aplicada sobre aquele corpo. E tudo na nossa vida, até para arrancar o carro. Sim. Quando você vai arrancar o carro ali, você tem que colocar uma marcha mais forte para dar o primeiro tranco. Depois, à medida que ele já pegou o embalo, você pode colocar uma marcha mais leve. E na nossa vida é a mesma coisa. Todas essas viradas de chave, todos esses momentos que a gente chama do momento da inflexão, o momento que você precisa ali parar e falar, não, agora eu vou. Agora eu vou usar todas as forças que eu tenho e as que eu não tenho para virar a minha vida. É mais desafiador? É. Com certeza é. Porém, depois também, quando chegar no embalo, tudo fica mais fácil, né? Sim, não, com certeza. Então, amiga, eu lembro que, né, durante esses 3 anos aí, quase 3 anos que eu te falei, foram, assim, bem desafiadores. Eu já comecei a crescer, já comecei a melhorar, aprimorar, consegui corrigir algumas rotas, já me senti uma pessoa até, entre aspas, né, melhor e capaz de ajudar outras pessoas, porém, me faltava uma coisa, que é justamente o outro passo que foi crucial na minha vida, ferramentas comprovadas. Então, às vezes, nós, gente, temos muitas vezes na nossa vida o hábito de fazer isso. Eu não sei se você, alguma vez, já tentou consertar alguma coisa na sua casa. Eu mesmo já fiz isso. Às vezes quer consertar um chuveiro, quer consertar uma torneira, só que você não tem ferramenta. Eu mesmo sou um dos homens que não tem ferramenta, que não tem habilidade com ferramenta de casa. E aí, às vezes, você vai mexer no chuveiro, sua esposa que já te conhece fala, Leonardo, não mexe no chuveiro. Não, eu sou o homem da casa, eu vou arrumar. E aí, o que acontece? Você vai lá, pega uma faca de pão e vai lá arrumar um chuveiro. Resultado, gente, você acaba, às vezes, se machucando, ou se não se machucar, coloca o chuveiro, queima a fiação. Por quê? Porque você está até com a boa intenção, mas você não tem o quê? A ferramenta certa. Então, a próxima etapa, amiga, que eu tive de aplicar na minha vida foi o quê? Buscar essas ferramentas. Então, eu já tinha estruturado a casa, né, já estava boa, o carro já estava em movimento, mas eu ainda não tinha ferramentas. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a ir atrás, né, de buscar esse autoconhecimento. Então a inteligência emocional foi toda uma jornada e essas ferramentas comprovadas é algo crucial na vida das pessoas. Então muitos hoje que estão nos assistindo, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei o que fazer. Amigo, então busca a ferramenta. Léo, e fala pra gente pelo menos umas 3 ferramentas. 3 ferramentas? Que você usou para fazer essa virada na sua vida. Ferramentas comprovadas. Aline, olha, isso e isso. Sim, amigo. Então vamos lá. Vamos para ferramentas comprovadas, né? Primeiro, né? Curso, gente. Vídeo. São ferramentas. Livro. São, por exemplo, um best-seller, um livro que já vendeu. Gente, a maioria das pessoas, nós falamos de várias viradas aqui, de pessoas que leram um livro, que viram um filme, ou seja, é uma ferramenta. Então, muitas vezes você tem um livro jogado, empoeirado na sua casa, você não consegue ler. Porque eu tenho dificuldade de ler, e consegue maratonar uma série da Netflix. Então, assim, é uma questão de prioridade. O livro é uma ferramenta. Outra coisa muito importante, amiga, lugares certos. Network, né? Rede de relacionamento. Outra coisa que mudou minha vida, eu comecei a buscar estar em lugares onde as pessoas que estavam ali iam me ajudar a ir para o próximo nível. Quantas pessoas hoje estão com a vida destruída, amiga? Por quê? Porque na hora de pedir conselho, pede para a pessoa que nunca teve sucesso naquilo que ela quer. É como alguém que tem uma mãe separada, um pai separado, um casamento destruído, e na hora que tem um problema com o marido, vai pedir conselho. E aí o que acontece? Às vezes a mãe e o pai, na melhor das intenções, tentando ajudar, te dá um conselho, filho, larga seu marido e volta para casa. Por quê? Porque tá pegando um conselho errado. Quantas vezes, gente, eu, no meu afã de empreender, de querer ter meu negócio, eu pegava conselhos com quem não tinha. Quem nunca teve um negócio de sucesso. Então, uma das ferramentas, você pode falar ferramenta, é ferramenta. Eu aprendi a estar no lugar certo, com pessoas certas. Por exemplo, nossa amizade, amiga, e aí nós nos conhecemos. Num curso, uma coisa assim, né, do acaso, criamos uma irmandade, a Aline se tornou uma irmã para mim, e a família dela juntamente, nossa família, assim, se ama. O que é isso? Nós olhamos e falamos, cara, é complementar, um precisa do outro, nós decidimos ajudar. Isso é o quê? Uma ferramenta poderosa.
Nós começamos ali com uma amizade, né, estratégica e tal. Hoje a gente criou um laço de intimidade, de comunhão. Porém, foi o quê? Foi o poder de uma ferramenta certa, tá no lugar certo, com as pessoas certas. Então tem pessoas hoje, amiga, que querem mudar de vida, mas elas estão nos mesmos lugares. Exatamente. Os ambientes que você frequenta determinam muito a pessoa que você será. Então, por exemplo, um homem casado que só convive com homens solteiros, qual que é a probabilidade disso dar certo? Infelizmente, gente, eu sei que é até polêmico falar isso, mas não vai dar. Você tem que conectar com quem? Eu quero ser um excelente marido para minha esposa. Conecte-se com homens que são excelentes maridos. Porque você vai ver como a pessoa comporta, você vai aprender. E a gente aprende muito, não é também só num curso, a gente aprende mais até por observar. É por ver, nossa, a pessoa faz isso, a pessoa é educada, a pessoa é gentil. Ali você já vai aprendendo. E muitas vezes a gente quer resultados diferentes da nossa vida. Nós sabemos os lugares terríveis que a gente tem frequentado, mas continua frequentando aqueles lugares terríveis, se conectando com pessoas piores ainda. Então, a partir do momento que eu sei o que eu quero da minha vida, eu preciso realmente ter atenção. Aline, você vai ficar selecionando pessoas e lugares? Sim. Sim. Olha, eu quero aprender com empresários. Eu vou ter que conectar com quem? Com empresários. Eu quero aprender sobre desenvolvimento pessoal. Vou ter que me conectar com quem sabe desse negócio, para eu poder aprender, para eu poder desbloquear alguma coisa que está desbloqueada ali na minha mente. É assim. Sim, não, com certeza. E isso, amiga, é tão poderoso porque tem né, isso até é muito falado hoje, né, que tem uma máxima que a gente é a média dos nossos 5 melhores amigos. Sim. Então as pessoas que a gente convive afeta diretamente a nossa vida. Então tem pessoas que querem mudar de vida, só que elas estão cercadas de pessoas que fazem mal. Às vezes você tem um amigo tóxico. Quantas pessoas têm um amigo que sabe que é uma falsidade? Uma reunião familiar, às vezes, gente, Natal, agora Ano Novo, aquela reunião que todo ano que reúne para brigar. Não, gente, infelizmente, doa quem doer. Muitas vezes a gente tem que abrir mão. Por quê? Porque a gente precisa entender o poder que existe, às vezes, nessas influências. A gente é influenciável. Se a gente, por exemplo, se eu ando com a turma que todo mundo anda de bicicleta, gente, daqui a pouco tempo eu estou andando de bicicleta. Se eu quero andar, se eu ando com um pessoal que gosta de academia, que gosta de musculação, que tem uma vida saudável, é normal que eu queira isso pra mim. Isso é normal. Eu mesmo, eu gosto de uma guloseima, né? Todo quem não gosta de uma guloseima e tal. Mas, por exemplo, quando eu tô em ambiente onde as pessoas se alimentam bem, uma comida mais fitness e tudo, eu automaticamente me conecto. Aí você quer pegar uma salada, você quer fazer isso. Por quê? Porque você se sente pertencente àquele lugar. Aquele ambiente, exatamente. Então, assim, foi uma chave, assim, muito poderosa na minha vida, amiga. Entender que eu precisava de ferramentas. Não adianta querer apenas arrumar o chuveiro. Não adianta apenas eu querer mudar minha vida financeira. Não adianta apenas eu querer desbloquear a minha mente. Eu preciso de ferramentas que vão me levar a isso. Por exemplo, mentalidade, amiga. A nossa mente, ela conduz, assim, boa parte da nossa vida. As pessoas acham que elas têm o controle da sua vida quando elas não sabem que, se você for estudar mais a fundo, nós temos apenas 5% consciente e 95% da nossa vida está no inconsciente. Ou seja, 95% das decisões que você toma no nível inconsciente. Sim. É engraçado você falar de ambientes e decisões inconscientes. Eu também fiz os mesmos cursos que o Léo fez, e a gente frequentou uma escola por bastante tempo, mais de um ano, né? Frequentando, acho que até mais que isso. E lá tem uma parede de cimento queimado, aquela parede de cimento queimado. Gente, e eu frequentei tanto esse lugar, e eu fui fazer uma reforma lá na minha casa, e de repente eu pedi o pedreiro para fazer uma parede de cimento queimado. Só que eu não sabia de por quê. Foi uma decisão completamente inconsciente. Mas, na verdade, aquela decisão foi motivada por aquela parede que eu fiquei vendo um ano inteiro, aquela parede. Gostei da parede, não lembrei que essa foi a influência, mas depois, quando eu voltei lá, e eu olhei e falei, gente, olha pra você ver, eu tomei a decisão de fazer a parede lá da minha casa, mas, na verdade, o que me influenciou foi essa parede aqui. Eu olhei tanto para ela esse ano todo, que me influenciou fazer uma parede na minha casa. Ou seja, os ambientes que a gente frequenta nos influenciam, e as decisões que nós tomamos, 95%, não estão baseadas na nossa consciência,
mas estão baseados no nosso inconsciente. Então, por exemplo, quando você toma uma decisão de casar, basicamente você está tomando uma decisão no nível inconsciente. Você não sabe, mas é no nível inconsciente. Né, Sim, Léo? sim, com certeza, né? A tomada de decisão, a sua visão de mundo, a forma que você enxerga o mundo. Por exemplo, na pandemia, gente, deixou isso claro para nós, né? Nós vivemos uma pandemia aí terrível, várias pessoas aí morreram, várias pessoas perderam, né, seu Entes emprego, queridos. quebraram, viveram várias situações. Só que se você for analisar num panorama maior, você vai ver que nessa mesma pandemia que houve pessoas que quebraram, que faliram, que perderam suas empresas, houve empresas que cresceram, gente que ganhou dinheiro como nunca ganhou, que cresceu como nunca cresceu. Aí você fala assim, gente, como é que pode o mesmo lugar, às vezes a mesma família, a mesma casa, o mesmo lugar, e algumas pessoas elas crescem e outras pessoas declinam, né, e caem e tropeçam no meio da jornada. Tá ligado ao quê, amiga? Ao condicionamento mental. Tem pessoas que na hora que vem a dificuldade, a gente até fala muito sobre isso, né? Uhum. Que existe dois tipos de pessoas. Nós somos fruto dos acontecimentos da nossa vida, das nossas feridas, das nossas dores. Só que a forma que você enxerga isso define diretamente a decisão que você toma. Então teve pessoa que durante a pandemia, o que ele falou? Poxa, é momento de amolar o machado. Eu vou treinar mais, vou estudar mais, a era digital tá aí, e o cara buscou crescer, o cara buscou aprimorar, e buscou aprender o que não sabia. E já teve pessoa, amigo, que teve uma outra narrativa. Qual narrativa? Ai, meu Deus, o mundo vai acabar, eu vou morrer, eu vou me esconder, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você vai ver no final ações diferentes, resultados diferentes. Diferentes, exatamente. Uma mesma situação é igual família. Tem famílias assim que viveram, os irmãos viveram a mesma situação, o mesmo pai, mesma mãe, mesmo ambiente ali, difícil ou como era, e cada um tomou um rumo completamente diferente na vida. Ou seja, a interpretação que a pessoa deu àquela situação que ela viveu. E a pandemia nos mostrou isso. Teve pessoas, por exemplo, eu com a pandemia. Aline, a pandemia influenciou minha vida? Influenciou. Mas influenciou, sinceramente, para o bem. Por quê? Porque eu entendi que a vida, ela é muito frágil. Nós podemos estar aqui hoje e não estar aqui amanhã. Sim. Então, eu quis melhorar a minha vida em todos os aspectos. Eu preciso fazer essa vida valer a pena. Eu só tenho uma vida e ela precisa valer a pena. Eu acredito numa vida eterna, acredito. Mas acredito que nós não viemos nesse mundo, nessa terra, de passagem. Sim. Para ficar aqui comendo, dormindo, acordando e vivendo. Eu me sentia, pessoal, muitas vezes vivendo como se fosse aqueles ratinhos, aqueles hamster que anda dentro daquela rodinha. Acho que é hamster que fala, né? Hamster. Que anda dentro daquela rodinha assim, rodando. O dia começava, eu fazia as mesmas coisas, almoçava, nananana, trabalhava, chegava em casa tarde, dava um pouquinho de atenção para os meus filhos, para o meu esposo, dormia, acordava no outro dia. Eu me sentia o quê? Vivendo nessa gaiolinha, que eu fazia as mesmas coisas, vivendo uma vida, por alguns aspectos, muito boa, mas por outros aspectos não estava boa. Mas eu acho, estar ali na média, estar ali naquela zona do mediano. Sim. Ah, Aline, mas você tem uma carreira espetacular. Beleza, eu tinha uma carreira, tenho uma carreira espetacular, mas eu não tinha saúde. Sim. E aí, ou seja, estava bom a vida? Não. Adianta você ter uma carreira e não ter saúde? Não. Adianta você ter uma carreira e seus filhos não estarem bem? Não. Adianta você ter uma carreira e você não estar bem com o seu esposo, com a sua esposa? Não adianta. Então a vida ela precisa ter um equilíbrio. Eu acredito que a pandemia me trouxe isso, me trouxe eu acreditar que eu poderia ter uma vida melhor. Por quê? Porque essa vida é curta. Então eu tinha que aproveitar, tinha que fazer o melhor. E foi justamente nesses anos aí, esses últimos de 2020 para cá, que começou essa grande transformação. Depois no outro podcast, hoje a gente está contando a história do Léo, depois eu vou contar a minha história para vocês também, mas foi também a grande virada. Acredito que realmente interpretações diferentes que nós podemos dar para a mesma situação. Sim, não, com certeza, amiga. Então, isso é algo crucial. Vou olhar o horário aqui, pessoal. Nós começamos achando que a gente não ia conseguir falar tanto tempo, já falamos 1 hora aqui. Maravilha, Léo. é isso aí. Mas é isso, pessoal. Então, essas ferramentas, né, amigo? Quando você tem essa ferramenta, quando você tem essa mentalidade, a tendência que você consiga vencer, gente, é muito grande. Na verdade, é uma questão de tempo. Não é nem a tendência. Gente, o sucesso é o resultado de um bom trabalho.
Então quem faz o que tem que ser feito, amiga, vai colher. Assim como uma pessoa que vive a vida dissolutamente, né, fazendo o que dá na cabeça e se embriagando e fazendo coisas erradas, ele vai colher, tá? Assim também a pessoa que ela entra numa jornada, amiga, e fala, cara, eu vou mudar a minha vida, não importa o tempo que vai ser necessário, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque eu não quero viver mais isso. Então, eu lembro que na minha jornada foi assim. Eu comecei a ver que eu não queria aquilo para mim. Eu tinha sonhos extraordinários e eu percebi que a minha entrega devia ser proporcionalmente ligada ao tamanho do meu sonho. Então, você que está me ouvindo aí, você fala assim, não, eu não tenho sonhos, eu quero uma vida comum, como todo mundo, eu quero trabalhar, pagar minhas contas, ter uma vida média, tá tudo certo, meu amigo. Mas se você olha pra gente que tá vendo aqui hoje e fala, não, Léo, eu não quero isso, sabe? Aline, eu não quero isso, eu quero ter uma vida extraordinária, eu quero ter uma vida onde verdadeiramente eu possa inspirar pessoas. A gente está vivendo uma crise, gente, nos nossos últimos anos, por quê? Porque falta referencial. Tá faltando referência. E eu lembro que havia no meu coração esse desejo de ser uma referência. Sim. As pessoas poderem olhar e falar, poxa, que bacana, esse cara venceu, esse cara superou. E eu lembro quanto me emocionava com a história dos outros, né? Às vezes eu via alguém que superou, que venceu, e eu me alegrava com aquilo. Eu falei, não, mas agora eu não quero mais apenas contar a história dos outros, mas eu quero contar a minha história. E eu lembro que nessa época, amiga, através dessa busca, dessas ferramentas, como eu disse, né, a coisa começou a andar mais rápido. E eu comecei a entender também o poder que a minha mente tinha sobre a minha vida, sobre como as minhas crenças, né? Porque a inteligência emocional também justamente aborda justamente isso. Porque às vezes a gente está falando aqui de inteligência emocional, o que é inteligência emocional? Então, inteligência emocional, pessoal, para quem não sabe o que é, primeiramente, né, é a habilidade emocional pessoal, que é a forma como você lida consigo mesmo. A gente aqui no início estava falando sobre isso, né? Por que a gente às vezes tem tanta dificuldade de falar para uma câmera, gravar, e a Aline até a gente conversava aqui, é o quê? É a questão da nossa autoimagem, a forma como a gente enxerga. E eu lembro que durante a minha vida mesmo, eu passei a vida inteira querendo agradar todo mundo, querendo ser amado, querendo ser aceito. Eu vivi isso, amiga. Eu lembro disso na minha vida, de eu me esforçando, empenhando, fazendo isso. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Talvez você que está me ouvindo aí, talvez você tenha dificuldade de dizer não. E sabe o que estava ligado? Porque eu tinha medo de ser rejeitado. Eu tinha medo de não ser aceito. E eu lembro que uma vez eu fazendo uma caminhada, que eu comecei a fazer caminhada, comecei a fortalecer meu corpo, fortalecer minha mente. Aí só lembrando que mente forte não habita em corpo fraco. E eu lembro nesse momento de fortalecer a mente, fortalecer, né, ali o meu corpo, eu lembro que algo veio assim na minha mente que mexeu muito comigo. Porque é aquela coisa, né? Às vezes a gente passa a vida inteira buscando agradar o outro, querendo ser amado pelo outro, mas como que a gente vai querer amor e admiração do outro, sendo que é a gente que convive com a gente, que sabe quem a gente é? A gente não se ama e não se gosta. Então tem pessoas hoje que não conseguem prosperar, que não conseguem crescer, que não conseguem romper, sabe por quê? Porque não gosta de quem é. Então eu lembro que isso também foi algo poderoso na minha vida, entender, amiga, que se alguém tinha de gostar de mim, essa primeira pessoa devia ser eu. Eu tinha de gostar do homem que eu era, do pai que eu era, do filho que eu era, do esposo que eu era, e eu lembro que eu tomei uma decisão de me tornar alguém que eu gostasse. Eu queria poder olhar para mim no espelho e falar, que homem, cara, que cara extraordinário, né? Que pai extraordinário, tanto que hoje as pessoas falam, não, você tem uma autoestima, graças a Deus, porque durante muitos anos eu só me criticava, durante muitos anos eu só olhava para mim e via os defeitos. Amiga, você já em algum momento da sua vida você viveu isso também? Com certeza. Bom, inclusive esse exemplo que a gente falou, né, pessoal, que eu contei para vocês aqui antes da gente começar a gravar, tava contando um exemplo pro Léo e pro PH, que eu vi o espelho da minha casa, o único espelho que tinha na minha casa quebrou, e eu fiquei sem espelho, gente, acho que por uns 2 anos sem espelho. O único espelho que tinha lá em casa era aquele pequenininho, assim, do banheiro, sabe? Bem pequenininho, que só dá pra você ver você escovando os dentes. Era o único espelho que tinha, porque o que quebrou eu não repus.
Então, a minha dificuldade com a minha imagem, e aí quando a gente fala de imagem, não é só a imagem física, é a imagem que nós temos de nós mesmos como pessoas, a nossa autoimagem. Então, eu não tinha uma boa imagem minha e eu não queria me ver. E aí, justamente por isso, eu tinha tanta dificuldade com a câmera, porque a câmera, você é confrontado com a sua imagem ali sobre a câmera. Então, você que às vezes fala em público, sabe, conversa na empresa, participa bem de reunião, mas na hora que põe uma câmera na sua frente, você dá uma travada. Eu queria falar para você depois investigar isso mais a fundo, mas tem uma grande chance de você ter um problema aí de autoimagem, de não aceitar você como você é. Então eu tive sim, Léo, muito problema com essa questão. Acho que dá até um podcast só sobre autoimagem, fácil, sabe? Dá para contar aqui umas 2 horas de conteúdo sobre isso. Eu acredito que realmente quando nós começamos a nos enxergar com mais amor, com mais empatia, com mais respeito por nós, porque às vezes a gente tem compaixão de uma pessoa. Ah, fulano errou. Nossa, tadinho, ele errou. É Né? É normal. normal errar. Da próxima vez ele vai fazer diferente. E aí, quando somos nós que erramos ou que não conseguimos aquele resultado que a gente queria tanto, aí a gente vem com um chicotinho, sabe? E vai se chicoteando. Então, eu era essa pessoa que tinha esse chicotinho na mão. E hoje, quando eu falo para os meus mentorados e também nas palestras nossas, eu brinco que tira esse chicote da mão. Esse chicote da punição, sabe? Do você sempre, não, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. Já comece tirando esse chicote da sua mão, que eu tenho certeza que já vai ajudar bastante, né? Sim, não, com certeza, amiga. Eu acho que é o primeiro ponto, gente. Primeiro ponto, principalmente para quem deseja, às vezes está inconsciente. Ah, tem pessoa que fala, eu não tô nem aí porque os outros pensam. Será? Porque na maioria das vezes, boa parte do que a gente faz na vida é pensando no outro. Por que a gente tem tanta dificuldade de se expor às vezes? Porque você pensa no que o outro vai passar. E você, às vezes, para não ser rejeitado, você prefere não fazer nada na sua vida. A gente poderia dar 1000 desculpas, né, amiga, pra gente não gravar. Por quê? Porque a minha voz, meu jeito, eu não sei fazer, é a primeira vez. Não, amigo, tem que ter a primeira vez. O rapaz que tá nos assessorando aqui muito bem, né, o PH, a gente tava falando, eu falei com ele, não, amigo, nós estamos aqui, mas você vai ouvir falar de nós. Por quê? Fique em paz, nós vamos ficar bom nesse negócio. Por quê, gente? Porque existe um desejo, né, grande de fazer a diferença, de impactar vidas, de tocar vidas. E quando o desejo é genuíno, amiga, nada nos para, nada. Inclusive, eu queria convidar vocês que estão vendo esse podcast, ouvindo, né? Sim. Pode ver no YouTube ou ouvir nas plataformas. Também nos siga nas redes sociais. Sim. A gente tem deixado muito conteúdo bacana. E grava o nosso rostinho. Tá vendo esse rostinho aí? Hoje aqui eu arrumei o cabelo, passei a maquiagem. Achei que tá um pouco exagerado, mas tudo bem. Na hora que eu cheguei, falei, gente, eu acho que essa maquiagem tá demais. Mas segue o barco, sem perfeccionismo. A gente vai aqui com maquiagem, sem maquiagem. O importante é o conteúdo que vai ser ministrado para vocês e tá sendo de todo o coração. Então, quando eu e Léo, nós falamos, a gente veio aqui entregar o melhor. Sim. E quando a gente acredita que está entregando o melhor, entregando inclusive o que mudou a nossa vida. Acho que isso é muito importante, sabe, Léo? A gente está compartilhando aquilo que mudou a nossa história. Eu quero, inclusive a gente precisa acelerar para você chegar no fim, não no fim, mas nesse momento da virada, né, que a gente parou, nós paramos onde mesmo? Já até? Foi nas ferramentas e a mentalidade. A mentalidade. Conta para nós também, Léo, por favor, das ferramentas propriamente ditas. Por exemplo, eu sei, porque você já me contou, que você usou a reprogramação mental como uma das ferramentas para mudar a sua mente. Eu queria que você me contasse sobre essa experiência de usar a reprogramação mental. Às vezes tem gente que não sabe nem o que é, e aí é muito bom que você explique o que é reprogramação mental e como que você usou e usa até hoje. Porque lembra que a gente está falando aqui de como construir esse ano de 2023 extraordinário. Parar de fazer plano que não é colocado em prática e ir para a prática e fazer o extraordinário. Então conta para nós como que foi usar uma das ferramentas, a reprogramação mental. Maravilha, amiga. Olha para vocês verem, pessoal. Ele quer que entrega tudo mesmo para vocês hoje. A primeira aula e a gente está aí. Então vamos lá, pessoal. O que é a reprogramação mental? Na verdade, uma das coisas uma das ferramentas assim poderosas que eu usei na minha vida e que fez toda a diferença foi justamente a questão da programação na mente.
eu descobri, gente, de forma, nem digo que foi sabida, né, na época, foi uma coisa, eu lembro Quase que instintiva, né? eu tinha muita dificuldade de dormir. Eu Uhum. lembro que eu não dormia bem, eu era uma pessoa muito agitada, muito acelerada, né? O Augusto Cury, ele escreve muito sobre isso, sobre a síndrome do pensamento acelerado, e eu lembro que eu li os livros dele e eu comecei a entender aquilo, que eu era aquele cara que processava, ficava o tempo inteiro maquinando, e eu não conseguia dormir. Então, às vezes eu deitava, minha mulher ficava, Leonardo, eu acordava à noite, aquele cara muito acelerado. E eu comecei a pesquisar sobre alguns áudios que poderiam me ajudar a dormir. E aí, gente, de forma inconsciente, porque eu não sabia, eu comecei a ouvir uns áudios, e esses áudios, eles começaram a me ajudar a dormir, e mal sabia eu que esses áudios eram áudios de programação mental. Mental. Aline, o que é um áudio de programação mental? Embora algumas pessoas não saibam, talvez você que está nos assistindo não saiba, nós, gente, somos como se fosse um computador. A nossa mente, embora como a gente pense às vezes que a nossa tomada de decisão é consciente, não, na verdade não é. A maioria das coisas é inconsciente. Tá tudo baseado nas nossas crenças, de tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos no decorrer da nossa vida. Então, por exemplo, vou citar um exemplo bem prático. Durante a minha vida, durante a vida da Aline, né, na nossa infância, por exemplo, a época de Natal era uma época extremamente desafiadora, de escassez, de às vezes não ter, né, numa ceia de Natal, de não poder ter ali um peru, de poder às vezes ver as crianças ganhando presente, a gente não ganhava. E olha pra vocês verem como que isso é sério. A gente viveu aquela emoção tantas vezes, mas tantas vezes na nossa infância, que hoje, mesmo a gente adulto, e graças a Deus tendo uma condição financeira totalmente diferente dos nossos pais e podendo tal, quando chega no final do ano, o que acontece, amiga? A gente se sente mal. Tô confessando aqui para vocês. Por quê? Porque existe uma programação. Nós ouvimos aquilo de forma tão repetida. Por exemplo, você que gosta de ver televisão, espero que você não goste. Mas, por exemplo, o que a televisão tem? A televisão, ela tem uma grade de programação. Então, se você é uma pessoa que fica ali o dia inteiro vendo televisão, né, e a televisão você está vendo ali um programa que passa o tempo inteiro, morte, assassinato, crime, assalto, como que você sai na rua? Você já sai com medo. Assustado. Você já sai assustado. Por quê? Porque sua mente ela foi programada para aquilo. Por exemplo, se você ouviu a vida inteira da sua mãe, né? Ah, homem não presta, homem não vale nada. Talvez você presenciou uma traição, talvez você presenciou uma agressão, algo terrível, talvez você sofreu um abuso. O que vai acontecer com você? De forma consciente ou inconsciente, você vai crescer com a programação que homem não presta, que homem não vale nada. E o pior de tudo isso, gente, que o cérebro, ele grava aquela informação. Então, por exemplo, tem mulheres, amiga, que não conseguem encontrar um parceiro ideal. Toda vez que arruma um relacionamento, o relacionamento dela vai por água abaixo. E por que isso acontece? Porque talvez na infância dela, ela viveu tanto aquela experiência de alguém dizendo que o homem não presta, que não vale nada, é como se ela tivesse dado um comando pro cérebro dela, dizendo assim, na hora que você encontrar um homem que não presta, você me mostra. Eu brinco que é um sensor. É um sensor, exatamente. O sensor só capta, a pessoa tá programada pro homem que não presta. O sensor só capta o homem que não presta. Exatamente. E aí o que acontece, gente? Na hora que a pessoa encontra um homem que não presta, o que vai acontecer? Ela vai se interessar por ele, vai se envolver com essa pessoa e vai acontecer o quê? Aquele homem realmente não presta, vai reforçar aquela crença e ela vai sair daquele relacionamento mais forte ainda, dizendo, esse homem não presta, esse homem não vale nada. Então são crenças. Só, gente, que da mesma forma que a nossa mente, né, ela pode ser programada para o mal, eu aprendi e entendi que a nossa mente ela pode ser programada para o bem. E o que é um áudio de programação? Eu comecei a ouvir, gente, todos os dias à noite, na hora de dormir, porque na verdade, você fala por que na hora de dormir? Porque nós temos, né, vou usar esse termo, né, não sou tão técnico para falar, mas falo de dois conscientes, né, a mente consciente e a mente subconsciente. A nossa mente consciente, gente, ela é uma mente que filtra tudo. Então, por exemplo, se eu chego para minha mente aqui agora e falo, eu sou milionário, e se eu não for, a minha mente automaticamente ela bloqueia. Por quê? Porque ela sabe que é uma incongruência, que é uma mentira, né, que eu não sou ainda. Um exemplo. Mas, se por acaso eu pego essa mesma mensagem e jogo ela no meu subconsciente, talvez na hora que eu estou dormindo, ou quando a televisão está passando aí, você está distraído e aqui vai sendo lançado, assim como a televisão te programa para o mal, ela pode te programar para o bem. E o que acontecia? Eu, de forma, às vezes, inconsciente na época, comecei a ouvir esses áudios. E o que esses áudios eles faziam? Eles iam falando para mim afirmações positivas.
eu posso ter o que eu quiser nessa terra, eu sou forte, eu sou... E coisas que iam reforçando a minha mente. E todos os dias eu dormia ouvindo aqueles áudios. Dormia ouvindo. E acredite você ou não, gente, com o tempo, eu comecei a perceber que algumas tomadas de decisões que eu tomava, né, às vezes eu não conseguia tomar, eu tomava errado, eu comecei a tomar decisões mais assertivas. Aquela pessoa, Aline, que não conseguia gostar de si mesma, eu comecei a gostar por quê? Porque eu comecei a ouvir todas as noites que eu era a imagem, que eu era amado, que eu era a imagem do Criador, que eu era um só com Deus, e eu comecei a falar, cara, como que eu posso não gostar de mim, sendo que eu sou filho de Deus? Exatamente. E eu queria falar agora para a pessoa mais cética, Léo, Sim. que tá escutando, falando assim, da onde? O homem botou um áudio lá para escutar. Gente, primeiro que nós estamos falando de uma ferramenta. Sim. Ele já falou de várias ferramentas de curso, de mentoria, tal. E agora ele tá falando de uma ferramenta que chama reprogramação mental. Mas eu queria falar para você que tá cético e que às vezes assim até usa, olha, isso tá longe de Deus, isso enfim, você está criando algo. Não. A própria Bíblia, como é o manual de instrução perfeito, ela fala: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero pôr na minha mente aquilo que me traz esperança. Sim. E é o poder da mente. Não conformai-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação. Transformai-o pelo poder da renovação da nossa mente. Então, à medida que a nossa mente é renovada, nós temos condição de transformar o mundo. E eu queria falar para você que aquela pessoa obstinada que quer mudar o mundo, que quer mudar o Brasil, que quer mudar sua família, que quer mudar seu bairro, que quer fazer tudo diferente. Gostaria de dizer para você, pessoa maravilhosa que está me escutando, a primeira pessoa que você precisa mudar não é seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho. A primeira pessoa que você precisa se empenhar em mudar é você mesmo. E à medida que você muda, você vai conseguir mudar o mundo em sua volta. E aí é como onda, né? Aquelas ondas lá no interior, quando eu era pequena, lá em Barbacena, gente, não sou de Barbacena, mas sou de Matosinhos. Lá em Matosinhos não tem muita lagoa, lá é um lugar assim meio desprovido de recursos hídricos. Sim. Mas de vez em quando tinha umas lagoinhas lá que a gente via. E aí você pega uma pedrinha, Léo deve ter feito isso também, já morou no interior, você pega a pedrinha e manda na lagoa. E pessoas com muita habilidade, a pedrinha dá até uns kickzinhos assim, né? Eu nunca fui com muita habilidade, ela só caía uma vez mesmo. Mas uma vez que a pedra cai, ela cria ondas. E você consegue olhar para a lagoa e ver aquelas pequenas ondas. Assim é você na sua vida. Quando você muda, você não precisa mandar alguém que está ao seu lado mudar. Inclusive, o ideal é que você nem o faça. Sim. Não faça isso. Mas quando você muda, você cria uma onda de mudança. Então, por exemplo, Léo, depois eu vou contar a minha história, mas a minha dificuldade era como mãe. Eu via questões nos meus filhos que eu me sentia uma mãe ruim, uma mãe que não era boa o suficiente. Mas o que eu fiz? Eu vou mudar meus filhos? Não. Primeiro eu vou me mudar. E eu me mudando, eu mudo meus filhos. Não que eu mudo eles, mas eu ajudo eles a mudar. Eu ajudo a minha casa a ser transformada. Então, a primeira mudança que você precisa nesse mundo é mudar você mesmo. E você mudando você mesmo, você ajuda a mudar as pessoas ao seu redor, ajuda a criar um mundo melhor através da mudança sua. E a mudança sua começa onde? Aqui, na mente. Transformai-o pelo poder da renovação da vossa mente. Sim, amiga. E isso também que você citou, já que você citou a Bíblia, eu vou até me recordar aqui de outro versículo que diz lá, né, que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Então a forma que os seus olhos veem, quando fala de olhar ali, né, isso é em tudo. Em palavras, atitudes. Então, por exemplo, pessoas que falam o tempo inteiro, que reclamam o tempo inteiro, você pode ver, a pessoa fala, não, mas eu reclamo porque eu tenho desafios, porque eu tenho problema. Não, meu amigo, você tem problema, você tem desafios porque você reclama. Porque você começa a atrair aquilo para você.
Então, por exemplo, eu até costumo brincar como pastor que se a gente lesse a Bíblia e entendesse da forma que ela né, realmente a gente nem precisava de nada disso. Mas como a gente não entende, não compreende da forma que deveria ser, por isso que a gente precisa de ferramentas e recursos para poder entender. Mas eu lembro que isso, gente, que eu estou falando para vocês, não é algo que eu tirei da minha cabeça, não. O estímulo, né, que você vai dando ali na sua mente de comunicação, de lugar, de pessoa, é igual você que, por exemplo, saia daqui hoje e faça uma viagem extraordinária. Imagina você num hotel de luxo, comendo, né, o melhor café da manhã, almoçando e vivendo toda aquela experiência. E de repente amanhã você volta para casa e às vezes você mora num bairro simples e tal. Quando você chegar lá, meu amigo, você pode ter certeza que você vai se sentir incomodado. Por quê? Porque você deu um estímulo tão grande ali na sua mente que quando você volta, você não vai querer recuar. Por exemplo, eu tenho um lema aí que eu aprendi, foi até com o professor Clóvis de Barros, vou dar o crédito aqui, é um professor, depois vocês podem pesquisar no YouTube, que ele fala, né, que para trás nem para pegar impulso. E eu aprendi isso na minha vida. Como assim? Para trás nem para pegar impulso. Eu entendi que quando a gente dá um passo à frente, né, principalmente nós que estamos aí buscando, né, amigo, não dá para retroceder. Exatamente. E se vir desafios, a gente aprende como passá-los. E se vir lutas, a gente aprende como vencê-las. Porém, não dá para retroceder. Por quê? Porque a gente não quer retroceder. A gente não quer voltar atrás, amiga. Ô, Léo, lembrei, você lembrou de uma frase, né? Bonita essa frase, para trás nem para pegar impulso. Eu lembrei de uma frase não tão bonita assim que a minha mãe sempre disse, mas faz sentido. Não vou usar a palavra que ela usava para não ficar muito forte aqui, né? Pessoa escutando, enfim. Mas a minha mãe falava que até chute no traseiro leva a gente para frente. Então ela dizia isso, né? Que mesmo que alguma coisa ruim acontecesse na nossa vida, que aquilo também serviria para levar a gente para frente. Que nós não podemos achar que é isso que você falou, que eu vou voltar, Sim. Eu vou parar, eu vou retroceder. Não. Veio uma dificuldade, vai me levar para frente. Sim. Aconteceu alguma coisa que não estava no plano, veio o limão, realmente eu vou fazer a limonada. Sim. Não, e isso, amiga, é algo importante, porque quando você instala isso na sua mente, não existe mais barreiras para você. Eu mesmo, eu aprendi no livro do Napoleão Hill uma frase, né, hoje ela me acompanha, que fala que toda dificuldade traz consigo uma vantagem equivalente. Ou seja, todo desafio que aparece na sua vida, ele traz consigo uma vantagem equivalente. Na verdade, as grandes oportunidades da nossa vida, elas vêm normalmente disfarçadas de dificuldade. Então, às vezes você fala, não, eu tô vivendo uma dificuldade terrível. Amigo, às vezes é essa dificuldade que vai te levar para o próximo nível. É igual a dor. A dor, quem aí gosta de sentir dor? Ninguém, né? Ninguém. Porém, a dor, ela não é nossa inimiga. A dor é um sinal que existe alguma coisa que precisa ser tratada. Quantos de nós, às vezes, tomou uma decisão na nossa vida que nos poupou, né? Às vezes até mesmo de morrer, por quê? Por causa de uma dor. Uma dor que você tá de cabeça, eu relatei, né? Não tô sentindo. Automaticamente você acorda, não vou no médico, vou procurar ajuda, por quê? Porque tá incomodando. E muitas vezes a gente está vivendo uma dor, eu não sei qual que é a dor que você está enfrentando aí na sua vida, e talvez você está aí com raiva da dor, chateado da dor, e não percebe que talvez essa dor que você está vivendo é justamente para quê, amiga? Para poder te levar para o próximo nível. Então a gente tem que aprender a ter uma narrativa em relação aos acontecimentos. Não tem como controlar os acontecimentos, mas tem como eu controlar como eu reajo aos acontecimentos. E tem uma lei, né? A lei do 10-90, eu Exato. adoro essa lei. O que significa essa lei? É 90-10 ou é 10-90? Não, é 10-90. 90% é o que acontece? Não. 10% é o que acontece? Isso, 10% é o que nos acontece e 90% é como nós nos comportamos com aquilo que nos acontece. Pessoal, catástrofe. Acontece catástrofe? Acontece. A Aline teve uma chuva, destruiu todas as casas da rua, uma catástrofe. As pessoas tinham controle sobre aquilo? Muitas vezes não, passou um furacão, maremoto e tal. A pandemia, né? A própria pandemia, a gente tinha controle sobre a pandemia? Não, foi algo muito maior do que a gente poderia controlar. Porém, 10% é o que nos acontece e 90% é como eu escolho lidar com o que nos acontece.
Exemplo, a pessoa que perdeu a casa numa tempestade, num maremoto, enfim, em algo, uma catástrofe natural. Como que ela vai se comportar? Ela pode se comportar como a pessoa mais destruída da face da terra, ou ela pode olhar e falar assim: nossa, realmente eu perdi minha casa, um bem material, porém eu estou viva, minha família está viva, meus filhos estão vivos, vou tocar daqui em diante. Ou, enfim, isso é uma interpretação que a gente dá sobre o que acontece. Se a pessoa olhar sobre essa ótica, com certeza ela vai conseguir recuperar a casa e outras coisas que ela perdeu ali muito mais rápido do que aquela pessoa que fica presa ao acontecimento, que fica presa àquela situação. E aí, como nós estamos falando já para o ano que vem, para essa virada, que pode inclusive começar hoje, se você quiser, também, pessoal, use essa lei na sua vida, essa é uma ferramenta poderosa também. Sim, 10,90. 10,90, 10% é o que acontece com você. 90% é como você resolve se comportar com aquilo que aconteceu com você. Ou seja, às vezes você teve uma infância que não foi fácil. A gente aqui nem falou das nossas infâncias, mas no dia que a gente contar para vocês debaixo de um pé de amora, né, como diz as pessoas, não foi fácil. Nem a do Léo, nem a minha. Mas eu escolho usar aquilo que me aconteceu de ruim para uma missão muito mais nobre, muito maior, para que eu ajude pessoas, para que eu ajude quem viveu já dificuldades que eu vivi. E o Léo a mesma coisa, né? Uma pessoa, o Léo não contou detalhes da infância dele, gente, mas ele já comeu coquinho. Coquinho é um fruto do cerrado daqui de Minas, que tem uma casquinha e dentro tem uma castanhazinha, que é cheio de espinho, né, Sim, inclusive. Ele comia coquinho para não morrer de fome, né? sim, Ia pra mata caçar o coquinho para comer para não morrer de fome. Inclusive teve um tanto de brutueja sim, por causa desses coquinhos, que é algo muito remoso, como diz sim. o povo do interior, mas Quente, né? quente. Ele poderia olhar para isso e falar: nossa, eu fui um coitado que passei necessidade e tal, ou não. Olha, quantos meninos que às vezes estão assistindo ou nos ouvindo hoje, poderia ter, viu, Léo? Eu adoraria que tivesse umas crianças nos ouvindo, uns jovens e adolescentes nos ouvindo, um jovem, um senhor, qualquer pessoa nos ouvindo, e dissesse assim: nossa, ele conseguiu, cara. O cara passou fome, mas ele venceu. Sim, Sabe? Ah, ele teve isso, mas ele venceu. Aí ele foi abandonado, mas ele venceu. Ele passou frio na Europa, mas ele venceu. Ele sofreu preconceito, mas ele venceu. E olhar para você e falar: cara, se ele venceu, eu também posso. sim. E isso é uma outra chave que a gente queria dar para vocês hoje. Se alguém conseguiu, se foi possível para alguém, é possível para você também. E se alguém ainda não o fez, talvez você vai ser o primeiro a fazer. E é Verdade. extraordinário também. Pensar ali: ninguém da minha família venceu ainda. Tá todo mundo na maior derrota. Quem sabe você vai ser o primeiro. Olha que maravilha. Você ser o primeiro a vencer. Ser o primeiro a conseguir realizar sonhos que às vezes ninguém na sua família conseguiu realizar. Então, enfim, as oportunidades estão Sim. aí. Não, amiga, é muito forte isso que você falou, né? Traz uma. Isso enche a gente de orgulho de saber que hoje a gente pode estar contando essa história aqui, nessa estrutura, né, bacana e podendo compartilhar esse conhecimento, sabendo que outro tempo, né, a gente viveu uma situação completamente Adversa. adversa. E assim, gente, para fechar aí com chave de ouro, né, essa parte aí da minha história, para vocês entenderem um pouco melhor. Então, eu encarei essa jornada, né, até eu me estruturar, sair, né, do trabalho que eu estava, que eu sou grato, foi bom o tempo que eu passei ali, conheci pessoas extraordinárias, lidei com gente, né, extraordinária, que até hoje a gente tem contato, e eu saí dali com aprendizado. E graças a Deus, né, nesses últimos anos, Deus tem nos abençoado, a gente tem crescido, hoje eu fico às vezes, né, eu acho maravilhoso que eu tenho vários clientes, tem clientes no Brasil todo, tem médicos, advogados, vários clientes que eu atendo, e eu às vezes, eu lembro que antigamente eu me sentia até um pouco constrangido, né, há uns anos atrás, às vezes de estar perto de um médico, hoje eu atendo eles e ensino eles sobre finanças, ensino eles sobre inteligência emocional, e uma coisa, amiga, assim, que me impactou muito esse ano, gente, só para vocês entenderem, eu e a Aline, através da jornada da inteligência emocional, nós impactamos aí, Milhares. né,
centenas de pessoas, pessoal, que nós trabalhamos, que a gente tivemos diversos, né, vários feedbacks positivos, e há poucos meses atrás, gente, eu tive uma experiência muito forte. Eu estava vivendo uma ferramenta, né, num processo, num curso que a gente fez de coaching, e algo, eu lembro que nesse dia eu liguei para a Aline, né, muito emocionado, porque olha pra vocês verem como que isso é interessante. Eu vivi uma ferramenta onde eu de forma inconsciente, né, porque a mente da gente não sabe diferenciar o que é real e imaginário, é como se eu voltasse lá atrás e eu começasse a reviver toda a minha infância, todas as dores que eu vivi. E eu lembro que durante essa ferramenta, né, eu chorei muito, senti muito pelas dores, por isso. Só que quando eu voltei dessa ferramenta, a primeiro start assim, que me deu na mente, sabe qual foi? Não foi de me vitimizar, de olhar para minha vida, de olhar para minha família e falar, não, coitadinho de mim, coitadinho de nós. Mas eu lembro que eu liguei para a Aline e falei, Aline, a gente é muito forte, amiga. Porque a gente já passou por isso, já passou por aquilo, já enfrentou isso, enfrentou aquilo, e a gente venceu. Então, assim, talvez você que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, você deve estar com o seu coração, mas você não sabe das minhas dores, não sabe das minhas dificuldades. Realmente você está certo. Eu não sei das suas dores, eu não sei das dificuldades, eu sei das minhas. E uma coisa eu posso dizer para você, se você hoje começar a dar um novo significado para tudo aquilo que você viveu, isso vai te fazer mais forte. Você quer começar esse ano de 2023, assim, que 2023 seja o melhor ano da sua vida? Grava isso no seu coração. Não permita que os seus medos, suas frustrações paralisem você. Usa isso como combustível, usa isso como aprendizado. Olha para tudo aquilo que você fracassou, tudo aquilo que você teve de resultado. Não fracassou, né? Porque fracasso não existe, viu, amigo? O que existe é resultado. Talvez você não teve ainda o resultado que você espera. Mas se você entrar nesse ano de 2023, não como uma vítima sofredora, mas como um herói aprendiz que aprendeu e fala, cara, tudo que eu vivi na minha vida foi para mim aprender, me tornar mais forte. Hoje eu não me assusto mais, como nós chegamos aqui hoje, e aí vimos as câmeras, né, primeira coisa, nervosismo, eu olhei para ele e falei, quem dera se durante a vida fosse esses os desafios, né? Nós já enfrentamos desafios muito maiores, muito piores do que esse. Então hoje é desafiador estar aqui, sim, porém, não se compara ao que a gente já enfrentou, então a gente está forte, a gente está preparado, e como a Aline falou, né, dando o nosso melhor. Talvez não seja o melhor para você, mas é o nosso melhor. E quando você está dando o seu melhor e você entende que você está cumprindo seu propósito, você pode fazer com alegria, você pode fazer com leveza. Exatamente. Bom, pessoal, eu acho que agora a gente já vai encerrando aqui, né, Léo? Sim. Nós falamos, gente, acho que 1h30. O PH deve estar ali rindo de nós, que a gente estava com medo de não dar muito tempo para falar, mas acho que nós até exageramos. Mas aqui a gente quis aqui hoje entregar para vocês o melhor que nós tínhamos para entregar nesse momento. Óbvio que tem muito mais conteúdo, nós vamos trazer convidados, nós vamos explicar mais sobre inteligência emocional, vamos explicar mais sobre desenvolvimento pessoal. Vai ter também, como o Léo falou, ele é consultor financeiro, então a gente vai trazer desenvolvimento pessoal aplicado a finanças, desenvolvimento pessoal aplicado à carreira, mas hoje a gente queria entregar essas ferramentas para que você construa um 2023 extraordinário. Você pode, em vez de ser uma data, sabe, igual segunda que a pessoa começa a dieta, toda segunda e até hoje não começou a dieta, em 2023 eu vou fazer tudo diferente. Aí começa naquele embalo na primeira semana caminha, na primeira semana come certo, na primeira semana não reclama da vida, e na segunda semana já vai perdendo a vontade, né, Léo? Porque a vontade passa. Nós não desejamos isso para sua vida. A gente deseja que realmente você use ferramentas que nós ensinamos aqui e outras ferramentas que você pode pesquisar aí também e construa um 2023 como o melhor ano da sua vida até então. Eu fui desejar um feliz ano novo para uma pessoa e eu disse isso para ela. Olha, 2023 vai ser o melhor ano da sua vida até então. Por quê? Porque 2024 vai ser melhor, 2025 vai ser melhor, 2026 vai ser melhor. Quando a gente está no caminho da melhoria, é um caminho de melhoria, né, Léo? A gente pode, Aline, mas às vezes uma coisa ou outra não deu certo. Mas no fim, quando você vai fazer a soma total, você cresceu mais em um ano do que no outro, você se desenvolveu mais no ano, você está mais feliz em um ano. Enfim, sua vida vai de glória em glória, como diz a palavra. Sim, então, amiga. Léo, vou deixar você encerrar. Sim, não, com certeza, amiga. Assim, e só complementando o que você falou, né? Eu gosto muito de uma frase que diz, né, que progresso traz felicidade.
Então, assim, que esse ano de 2023, né, seja um ano de muito progresso na sua vida, onde você venha progredir. Talvez você não alcance todos os projetos, todos os sonhos, mas se você conseguir progredir, melhorar 1%, 5%, 10%, você pode ter certeza que você está no caminho certo. E assim, para encerrar, eu quero encerrar também com uma frase que eu amo, que diz, né, que mais importante que a velocidade é a direção. Talvez você hoje, até então na sua vida, você tenha corrido muito, você tenha se esforçado muito e não tenha tido os resultados que você deseja. E eu quero te dizer que talvez você está correndo, mas está correndo na direção errada. Então não basta correr. Você precisa correr na direção certa. Talvez nem correr. Talvez você pode ir até se arrastando. Porque no dia que eu entendi que se eu estivesse na direção certa, ainda que eu estivesse me arrastando, eu ia chegar lá, aquilo encheu meu coração de alegria. Então que você possa viver isso esse ano. Que você possa caminhar na direção certa. E eu tenho certeza que você vai chegar. E você que nos assistiu até aqui, que gostou desse vídeo, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, né? Se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares. Vamos ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Nós estamos começando esse projeto hoje aqui. Eu tenho certeza, né, que nós vamos viver várias experiências aqui. Nós estamos desejosos que esse ano de 2023 seja o melhor ano da nossa vida até então. Então, se vocês acreditam que eu e a Aline, né, já vivemos coisas extraordinárias, eu sei que ainda nem começou. Então, Exatamente. Conto com vocês aí junto conosco nesse canal e espero que vocês tenham gostado e agregado na vida de vocês. Que Deus abençoe a todos.